Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre o estágio de execução. Tudo que a gente viu até agora, tudo que a gente pensou até agora e trabalhou até agora no nosso pipeline é por causa desse estágio de execução. É agora que a gente vai começar a executar as instruções de verdade, vai fazer as operações que elas mandaram. Então, se eu tenho uma instrução de add, a gente vai fazer a soma, se eu tenho uma instrução de sub, vai fazer a subtração e vai fazer os acessos a memórias e tudo mais exatamente no estágio de execução. E relembrando que os nossos estágios, a gente está chamando de estágio, mas no fundo, são múltiplos estágios de pipeline. A gente está falando que é um pedaço do pipeline ali que pode executar múltiplos ciclos até a gente conseguir realizar a operação desejada nossa. Bom, vamos dar uma visão geral sobre o que a gente tem então, tá? A gente já tinha falado sobre o rename, certo? Aqui nesse estágio aqui de rename a gente tem as instruções e são checadas dependências de dados e dependências de nomes. Todas as dependências de nomes somem, porque elas são renomeadas para outros registradores. Tá? E na sequência a gente tem coisas como reorder buffer e issue queue. Então a gente está despachando as instruções, tá? E o reorder buffer vai botar as instruções em ordem. E aí entra o estágio de execução, que é o nosso grande foco. Esse pedaço aqui que a gente vai falar. Na sequência, nós temos o write back, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, e o commit, que vai ser alvo da nossa próxima semana. Então, essa é a sequência que a gente vai falar, nós estamos bem preocupados com esse pedaço aqui. Tá? É, a gente vai trabalhar hoje, na aula de hoje, nesses vídeos todos que a gente vai pegar nessa sequência aqui, a gente vai trabalhar sempre com a suposição que a gente tem um banco de registradores unificados, quer dizer, nós temos os registradores lógicos e os registradores físicos todos num lugar, e eu tenho uma quantidade maior de registradores, todas elas num lugar, então meu rename é feito todo em cima dessa estrutura. Não é muito complicado generalizar para outras, mas a gente está sempre falando isso, então vocês vão encontrar em muitos dos diagramas daqui para frente uma única caixinha falando do banco de registradores. O que acontece? Se você quiser outro modelo, basta você pegar essa caixinha e quebrar nos múltiplos pedaços que elas têm de acordo com os outros modelos seus, tá bom? Bom, aqui tentando limpar um pouquinho e deixar só o pedaço que é relevante para a gente, nós temos a fila de load store, tá? No fundo, essa load store aqui ele tem uma comunicação com a nossa cache de dados, tá? Então a load store queue faz acesso à nossa cache de dados, e a cache de dados aqui, ela está disponível, né? Na verdade ela recebe dados e ela gera dados para as N unidades funcionais. Então nós temos uma outra setinha aqui também. Então ela recebe dados de outras unidades funcionais e grava lá também. E nós temos na sequência aqui os nossos registradores, tá vendo? Então nós temos nossos registradores aqui. Então o que acontece? A gente fornece dados dos registradores e recebe dados para todos eles, tá? E aí nós temos aqui 4 exemplos de unidades funcionais diferentes. Lembrando que o projetista do processador, quem projetar aqui, pode colocar quantidades diferentes de cada uma. A gente está colocando só uma de cada por aqui no nosso diagrama, mas eu posso ter múltiplas dela. E na verdade eu posso ter quantidades diferentes de cada uma dessas unidades funcionais. Tá? Então nós temos aqui no canto a unidade de ponto flutuante, FPU, a unidade lógica e aritmética, ALU, a unidade de geração de endereço, Address Generation Unit, que a gente está pensando aqui, está trabalhando como exemplo a arquitetura Intel, e a arquitetura Intel precisa de uma unidade dessa para gerar o endereço antes que a gente possa fazer outras operações. E nós temos Branch Unit aqui também. Tá? Então essas são as unidades funcionais. Recapitulando então, FPU, Floating Point Unit, singular ou plural no caso aqui, ALU, Arithmetic, Arithmetic and Logical Unit, AGU, Address Generation Unit, BRU, Branch Unit, tá? Então essas são as unidades que nós temos. O que a gente vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa LU primeiro, tá? O que a LU faz? Ela vai executar as instruções aritméticas e lógicas, estilo soma, subtração, um monte de operações lógicas, deslocamento, rotação, troca de bytes. E aí isso aqui está muito mapeado no conjunto de instruções. Então, as operações aritméticas e lógicas do conjunto de instruções vão ser feitas pela LU. Ah, meu conjunto de instruções não tem XNOR, então você não vai ter XNOR aqui na execução. Tá? Ela pode até ser capaz de fazer, mas não vai fazer nesse caso aqui. Tá? Além disso, alguns
processadores, certo? Tipicamente x86, mas o ARM também tem flags de condição. O que significa isso? Significa que é possível, simultaneamente com a execução, descobrir e guardar os flags de condição para os resultados da operação. Flag de sinal, paridade, de ajuste, de zero, de overflow e carry, por exemplo, são exemplos de flags. Eles normalmente são gerados em conjunto a cada computação, porque se você pensar aqui, é muito comum que uma LU, na hora que está fazendo uma soma, então ela vai sair aqui o out, mas ela pode sair aqui se teve carry também, certo? Se teve overflow, se teve todos os outros flags. Então ela pode falar e todos os outros aqui, tá? Então a ideia geral é que a saída da LU já tenha exatamente os códigos de condição que vão ser guardados exatamente nos lugares devidos. Relembrando, o código de condição ele vai ser necessário para alguma outra instrução para frente, então ele tem cara de registrador e ele precisa ser tratado como se fosse um registrador. É um registrador de 1 bit, mas ele precisa ser tratado como isso, tá? Então eles são normalmente gerados em conjunto com cada computação. E aí, quando a gente fala de operações aritméticas e lógicas, a gente tem que separar um pouco também e olhar um pouquinho a questão de multiplicação e divisão de inteiros. Elas geralmente são tratadas de forma separada, tá? Então, tipicamente, ela pode ser integrada, mas normalmente ela é separada e você tem multiplicadores e divisores separados, tá? O que significa isso? O multiplicador gasta mais ciclos. Hoje em dia você já consegue fazer um multiplicador de um único ciclo, mas divisão você não consegue fazer em um único ciclo, então você vai gastar mais tempo para fazer essa operação e você precisa levar isso em conta na hora de montar essa unidade. Então eu posso virar e falar que eu tenho a LU convencional, que a gente viu no slide anterior, com soma, subtração, AND, OR, todas as operações lógicas ali e deslocamento. Eu vou ter, por exemplo, 2, 4 delas, eu vou ter um multiplicador e um divisor, eu posso ter 2 multiplicadores e um divisor. E a gente pode ter algumas operações que são interessantes em processadores mais novos. A gente tem uma multiplicação que é chamada de multiply and accumulate. O que significa isso? Significa que numa única operação, eu faço a multiplicação e uma soma. Tá? Quando a gente começa a olhar com mais detalhes como é feita uma multiplicação, a gente descobre que facilmente eu posso adicionar uma soma nela sem muito peso. Então, nesse caso aqui, é o que vai ser feito aqui, multiply and accumulate. Tá? E em alguns processadores, essa instrução chama-se MAC, e o MAC precisa ser melhor olhado e melhor trabalhado nesse aspecto, tá? O que acontece nesse caso? Nesse caso, eu posso ter uma unidade de MAC ou posso ter um multiplicador que é capaz de também fazer acumulação. Então, ele vai receber 3 parâmetros e ele vai gerar a saída, que é a multiplicação dos 2 primeiros somados com o terceiro, tá? E provavelmente ele guarda direto no terceiro novamente como resultado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode fazer variações dessas unidades funcionais. Então, a multiplicação ela pode estar integrada na LU convencional, ou ela pode ser implementada, se eu não tiver muito hardware aqui, eu posso tentar implementá-la com a FPU. Eu converto os 2 números inteiros para ponto flutuante, faço a operação na unidade de ponto flutuante, converto o resultado de volta, e nesse caso aqui, a gente economiza energia, área e custo ao custo de uma maior latência. Na realidade, eu vou gastar mais tempo, mas eu consigo usar uma unidade que eu já tenho no meu processador e com isso a gente não fica tão pesado, a gente consegue fazer operações mais operações com menos hardware, tá? As operações vão ter latências diferentes e ela precisa ser tratada desse jeito. Existe uma divisão, gasta mais tempo que a multiplicação, eu preciso ter consciência disso na hora de despachar uma instrução que depende do resultado da divisão. Na hora de despachar 2 instruções de divisão uma atrás da outra. Às vezes meu divisor não tem pipeline, ele gasta múltiplos ciclos, mas eu não consigo fazê-lo na forma de pipeline, tá? Então tudo isso aqui precisa ser olhado da forma interna dele, tá? Ok? Isso aqui é a parte de aritmética e lógica. Agora vamos falar um pouquinho sobre Address Generation Unit. Esse é um tipo de unidade funcional muito comum no x86, porque ele tem modos de endereçamento muito complicados e muito diferentes, então a gente precisa dessa unidade. Não necessariamente você vai encontrar isso aqui em outros processadores, tá? Você não tem essa obrigação de ter AGUs em outros processadores. A ideia geral é converter os operandos em endereço de memória, tá? Aproveitando a oportunidade, existem 2 modelos de memória. Tá? Na arquitetura Intel em especial, a gente tem o modelo de memória linear e o modelo de memória segmentado. O modelo de memória linear é o que é bem comum em todos os outros processadores, no RISC-V que a gente está estudando, em vários outros processadores, certo? No MIPS, que alguns de vocês já estudaram, no ARM,
arquitetura Power, Spark. As outras arquiteturas praticamente todas usam o modelo de memória linear. O que significa isso? Significa que a gente tem toda essa memória aqui e a gente tem o endereço 0 até o endereço 0x FF, aí quantos Fs forem necessários, de acordo com o tamanho da nossa memória. Tá? Esse é o modelo de memória linear. Ele tem, então, um único espaço de endereçamento contínuo, que é chamado de linear ou flat. Tá? Nós temos um outro modelo de memória, que é chamado de modelo de memória segmentado. A arquitetura Intel começava com isso, na época do 8086, e aí isso começou meio como uma gambi para poder conseguir fazer 20 bits de endereço em cima de registradores de 16 bits, e isso foi evoluindo, e tem algumas propriedades interessantes. O modelo de memória segmentado, ele define segmentos de memória. O que significa um segmento? Um segmento tem sempre o endereço base, e através de alguma outra estrutura, ele tem um tamanho. Então significa que aqui é o endereço 0 desse segmento, e aqui é o endereço do tamanho do segmento. E aí a gente tem o endereço base aqui, do segmento. Tá? O que significa isso? O que significa isso, esse base aqui? Significa que na hora de fazer alguma operação, eu preciso somar um offset, vamos pensar aqui o endereço 1000 aqui, tá? Eu preciso pegar esse 1000, somar com base, e aí a gente vai ter o endereço. Certo? E esse endereço é chamado de endereço efetivo. Tá? Esse endereço efetivo ele vai ser, então, a base do segmento mais o offset, e é feita algumas checagens extras, tá? No fundo, ele existe um limite. Toda vez que você está segmentado, você tem um limite. Seja o limite através da quantidade de bits que você pode usar de offset, então você não consegue superar, ou seja o limite através da tabela de página ou algum outro lugar que você pode gerenciar esse limite. E uma característica interessante é que você pode definir múltiplos segmentos, então eu poderia definir um outro segmento menorzinho aqui em cima, mas você pode definir segmentos, inclusive, que têm sobreposições um com o outro, se você achar que isso é relevante para você. Então, nesse aspecto, as primeiras versões da arquitetura Intel tinham muito isso, começava um segmento novo a cada 16 bytes de memória, porque era deslocado de 4 bits, para fazer os 20, lembra que eu falei, né? Então, o que acontece? Você tinha os segmentos sempre deslocados e você podia começar em qualquer um deles, com um deslocamento de 16 bytes um do outro, tá? Bom, esse é o modo, então, segmentado, mas no final, você gera um endereço nesse endereço linear de memória, que é chamado endereço efetivo. Então, esse endereço que vem aqui do início até o fim da memória que você vai. Tá bom? Como é que a gente consegue fazer essas operações? A gente pode olhar duas formas de fazer isso. Aqui do lado esquerdo nós queremos gerar esse deslocamento, quer dizer, esse aqui é o nosso endereçamento efetivo. Tá? Ele é o nosso endereçamento efetivo. Eu posso pensar num somador de 3 entradas, então eu tenho um deslocamento, por exemplo, ou 0. Eu tenho os modos de endereçamento com índice multiplicados por 2, 4 ou 8, ou 0, e uma base, ou 0. Então a gente vai poder somar esses caras todos. Ou uma forma talvez mais compacta, ou simplesmente usando uma visão um pouco mais commodity nossa, usar dois somadores ao invés de um somador de 3 entradas. Tá? No fundo, esses dois caras aqui são a mesma coisa, eles só estão redesenhados para poder serem considerados como somadores de forma mais sistemática aqui. Tá? Uma característica importante que tem aqui no caso do x86 é que a gente tem os estágios lá, a gente acorda a instrução, wake up, select, lê os dados, quer dizer, eu vou ler os registradores, drive, eu vou enviar os dados para o lugar onde a gente quer, aí a gente calcula o offset e lê as informações de segmento e calcula o endereço linear. Então eu posso precisar, por causa da complexidade dessa conta, e também checagem dos limites do segmento, quer dizer, eu preciso saber desses detalhes, eu posso acabar gastando 2 ciclos para poder produzir o endereço. Tá? Então, assim, esses 2 ciclos se somam aos múltiplos ciclos que eu tive que fazer lá atrás e aos N ciclos que eu vou ter lá para frente na hora de jogar esse endereço para cache. Tá? Então, a gente pode precisar de mais ciclos aqui para fazer essa operação nossa. Tá bom? Bom, depois a nossa próxima unidade agora é a Branch Unit. O que nós temos com ela? Nós temos múltiplos tipos de branch, mas a gente pode tentar olhar de 3 categorias dele. Eu posso fazer um salto direto absoluto. O que significa isso? Dentro da minha instrução eu tenho tudo que eu preciso saber sobre o valor do próximo PC. Eu posso fazer um direto relativo ao PC, eu vou simplesmente somar um offset ao PC, e eu posso fazer um indireto que vai utilizar um registrador para isso. Tá?
Então, a ideia geral é pegar uma dessas operações. Então, nós podemos pegar um registrador, e esse registrador vai direto para o PC. Tá? A gente pode fazer um registrador, um PC mais deslocamento, né? PC mais um deslocamento, tá bom? Eu posso fazer só o deslocamento, mas eu posso fazer esse PC mais deslocamento ali, ou um PC mais algum deslocamento relacionado ao tamanho da instrução. Tá? Então eu vou trabalhar com isso e a gente consegue saber o PC. Recapitulando então aqui, para a gente ligar, eu tenho que pegar o direto absoluto nosso, esse é o cara aqui, então a gente vai passar direto aqui. Direto relativo ao PC, um deslocamento, o PC, e ele está aqui. O indireto a gente vai usar um registrador aqui, e se eu pegar o PC mais o tamanho da minha instrução, eu sei quem é a próxima que eu não saltei. Tá? Eu não saltei. E além disso, a gente vai receber a condição aqui, né? Satisfez ou não a condição, para decidir se salta ou não. Tá? A gente tem que usar. Então, no fundo, a gente tem que escolher entre essa e alguma das outras três, baseado no fato de saltar ou não. Tá bom? Bom, próxima unidade que a gente vai falar agora, a unidade de ponto flutuante. Ela vai executar as operações aritméticas em números de ponto flutuante, então ela vai fazer as contas nossas de ponto flutuante. Eu já falei para vocês, né? Ponto flutuante é muito estranho para português, deveria ser vírgula flutuante. Tá? Ela é uma unidade bem complexa e grande, a gente tem uma unidade bem grande, então é comum que essa unidade tem certos processadores, quanto menor é o processador, mais ele vai removendo coisas de ponto flutuante e chega a executar até operações de ponto flutuante totalmente por software, perde bastante desempenho, mas não gasta hardware extra, tá? Ela vai usar um banco de registradores separados. O que significa isso? Significa que, por exemplo, eu tenho 32 registradores, certo? Da unidade de inteiros, né? Da unidade de inteiros, e 32 registradores da unidade de ponto flutuante, tá? Então a gente pode ter registradores separados, e normalmente esse é o comum, certo? O que a gente tem é que existem instruções que fazem essa troca, eu copio o valor de um lado para o outro. Dependendo da arquitetura, eu posso fazer load store direto da FPU, ou eu posso ter que fazer load store direto na unidade inteira só, e pegar esse valor e mover para a FPU. Então vai depender um pouco da arquitetura, se eu tenho load de ponto flutuante ou não, load double ou tudo mais, tá? E o padrão I3754, ele foi reformado recentemente, foi ampliado recentemente, ele definiu alguns formatos. Tá? Antigamente nós tínhamos esses dois formatos aqui como os principais, e agora a gente tem o formato de meia precisão, precisão simples, precisão dupla com 64 bits, precisão quádrupla e octupla. E tem uma característica interessante, que essa precisão simples aqui, ela tem sido cada vez mais utilizada, em especial com carga de aprendizagem de máquina, né? Porque elas usam muita conta de aprendizagem de máquina que gasta poucos bits para poder guardar os dados, tá? A arquitetura Intel também utiliza outros dois formatos, Single Extended Precision e Double Extended Precision, em especial esse aqui, o ponto flutuante da Intel, conhecido como x87, ele tem 80 bits. E esses 80 bits deles são... esses 80 bits, na realidade, eles tentam falar que é um double de 80 bits. Então, esse cara aqui tá aqui, já gera algumas idiosincrasias. Tem uma característica interessante, botar mais bits certamente aumenta a sua precisão, desde que o seu código espere por isso. E às vezes o seu código não esperar por isso, você pode gerar um efeito colateral interessante, por dar mais precisão para ele do que você queria, tá? Então o x87 faz isso, mas é interessante que o SSE não faz, então o AVX não faz. Então você tem que pensar que se você quiser fazer operação com 80 bits, você precisa fazer x87, tá? E como eu estava falando já de SSE, vamos falar das unidades de SIMD, são as próximas unidades que a gente vai falar. O que é uma unidade SIMD? Ela trabalha com Single Instruction Multiple Data. Isso aqui era conhecido no passado como máquinas vetoriais. Máquinas vetoriais porque eu mandava fazer uma soma de dois vetores de 10.000 elementos, por exemplo. E aí não importa muito a quantas unidades eu tenho dentro do processador, mas eu joguei uma instrução só. Essa instrução vai ler dois vetores da memória, com 10.000 elementos, que foi o meu exemplo, né? E vai fazer soma. Se eu tiver 4 somadores, vai somar de 4 em 4. Se eu tiver 10 somadores, vai somar de 10 em 10. E ele vai fazendo essa soma e em algum momento essa instrução termina quando ela conseguir completar essa soma e guardar os 10.000 elementos para lá, tá?
Então, hoje em dia não é isso que acontece dentro dos processadores, a gente opera dentro de registrador de SMD. A ideia de SMD começou com processamento multimídia, e depois começaram a notar que é possível usar SMD em muitos códigos que a gente faz no nosso dia a dia, mas multimídia foi onde começou e ganhou bastante força, tá? E então, no passado, eles eram chamados de máquinas vetoriais, então são extensões vetoriais, mas quando está dentro do processador, de forma mais simplesinha assim, a gente acaba chamando de SMD, tá? Então, máquinas vetoriais e SMD, hoje em dia, é algo parecido para a gente, tem um significado parecido, mas no passado era bem diferente, tá? Atualmente elas vão operar com vetores menores, então se a gente pegar o exemplo da arquitetura Intel, ela começou com MMX, depois SSE, depois AVX. Hoje em dia o maior deles é o AVX 512, que ele tem 512 bits. Tá? E 512 bits a gente pode ter formatos múltiplos ali de dentro, quer dizer, eu posso pegar formatos de 128 bits e colocar 4, eu posso pegar 8 formatos de 64 bits, eu posso pegar 16 formatos de 32 bits, ou eu posso pegar 32 formatos de 16 bits. Eu poderia pensar em fazer contas de 32 contas de 16 bits em paralelo. Tá? Essa é uma das formas que a gente pode pensar em fazer aqui. Tá? Então vamos só dar uma olhada um pouquinho como funciona. Tá? Então, se eu tenho um vetor x e um vetor y, eu não estou falando o tamanho, mas o x aqui, ele cabe 4 números, o y cabe 4 números, quer dizer, se eu tivesse com números inteiros de 32 bits, significa que cada um desses caras aqui são elementos de 128 bits, tá bom? Mas eu poderia ter números de outros formatos também, tá? Quando a gente manda fazer uma operação de SIMD add, tipicamente eles costumam chamar de VAdd, Vector Add, e aí a gente vai falar que Vector Add Z x e y. O que significa? Significa que eu tenho 4 operações sendo executadas ao mesmo tempo. Então, esse x3 aqui vai ser somado com o y3 e colocado aqui no z3, tá? O x2 vai ser somado no y2 e vai colocar aqui no z2, o x1 e y1 no z1 e o x0 e y0 no z0. Tá? Então, essa é a forma que a gente vai fazer, e ao fazer essa operação desse jeito, a gente tem uma coisa importante aqui, é que eu posso olhar essa operação de uma forma bem mais ampla. Eu posso pensar nesse cara no X como 8 elementos e fazer 8 contas. E outra característica importante é que tipicamente esses somadores aqui, eles são meio que escaláveis, tá? Como assim? Se eu tivesse uma conta, eu estou supondo aqui, são dois números de 32, são 4 números de 32 bits, certo? Agora, imagina que eu queira fazer agora dois números de 64 bits. O que acontece é que no caso específico da soma eu só preciso levar um vai um aqui. Então eu conseguiria fazer, certo, um resultado também de 64 bits. E a gente usa exatamente o mesmo hardware, não é que eu tenho um outro somador separado. Eu tenho o mesmo somador ali, e esse mesmo somador agora, ele vai ser usado para somar 64 bits, ou vai ser usado para somar 16 bits, tá? Então, a ideia é que esse cara tenha que ser escalável, tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, se a gente pensar em registradores de 128 bits, eles são 16 bytes, tá? Então, eu posso falar 8 palavras de 16 bits, 4 palavras duplas de 32 bits. Aqui eu estou usando nomenclatura de x86. Duas palavras quádruplas, 4 single precision, 2 double precision. Tá? Então, esses são formatos que seriam possíveis serem executados lá. Nota que eu tenho essa variedade toda. É possível que números de ponto flutuante e números de inteiros sejam tratados em unidades diferentes, tá? Mas agora, no geral ali, eu vou pegar aqueles bits de entrada, vou quebrá-lo em múltiplos pedaços e vou mandar para frente. Tem uma característica interessante que, voltando aqui nessa figura, tá, a gente já falou em como separar desse jeito, mas tem uma outra característica que é legal para a gente pensar, é que eu não preciso necessariamente ter todas essas unidades aqui, tá? Então, não é necessário ter todas. Quer dizer, se eu tivesse somente um somador, e falar no caso de 32 bits, eu gastaria 4 ciclos e faria esse cara. Não é muito prático a gente fazer isso aqui em 4 ciclos, mas a gente poderia pensar num cenário, certo, que a gente fosse trabalhar com uma quantidade menor de unidades funcionais, tá? O que significa isso? Significa que a gente pode pensar em reduzir o tamanho do hardware, certo? Definindo
conceito que é chamado de trilhas. Então a gente tem uma trilha, a gente vai executar todas as operações de uma só vez, mas se eu tiver duas trilhas, por exemplo, eu vou rodar as operações em dois ciclos. Quer dizer, aquelas quatro notas, se eu tivesse duas trilhas, eu mandaria primeiro duas delas, depois outras duas delas, tá? Isso é interessante, que esse modelo é muito comum também. Por exemplo, as GPUs fazem isso, tá? É comum a sua GPU não ter tantas unidades funcionais quanto o ARP, que é a unidade da GPU lá. Elas têm menos unidades funcionais, e quando você manda os dados, elas mandam uma atrás da outra, bloquinhos por bloquinho. Normalmente não é um elemento por vez, ela vai fazer, por exemplo, de 32, ela faz dois bloquinhos de 16, mas ela não vai ter 32 unidades funcionais ali disponíveis, tá? E outra característica é que, dependendo da operação, eu posso ter configurações diferentes de trilhas. Quer dizer, eu posso ter, naquele caso nosso lá, 4 somadores, mas se fosse fazer multiplicação, eu só teria 2 multiplicadores, eu teria que gastar 2 rodadas para fazer as multiplicações, tá? Então, assim, esse trade-off aqui passa a ser bem importante para a gente poder trabalhar, e ajuda muito na definição do nosso hardware e no destino do que a gente vai fazer. Ok, pessoal? Então a gente já falou aqui quais são as unidades funcionais, como elas podem vir a ser implementadas lá dentro, tá? E aí a gente vai começar a falar sobre o interrelacionamento delas no nosso próximo vídeo. Falou? Até mais então para você.